Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Eu sou Dani Taranha e ele está aqui comigo, Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo! Olá! Tadã! Eu já sei o que você fez. Como é que chama isso daí? É o sinalzinho da Netflix, não é? Faz de novo. É o símbolo. Tadã! É o famoso Tudum. Tem até um festival que eles colocaram esse nome de Tudum Festival, Sim, lembra? sim. Pois é, Netflix não é besta nem nada, besta é nós. E olha só, nosso Instagram é o @abominávelpodcast. Vai lá trocar uma ideia com a gente, vai lá deixar a sua mensagem com a sua história de terror da vida real. Conte pra gente, em breve teremos o programa dos ouvintes aqui, especial só com histórias de vocês. Então vocês mandam tudo isso lá no Abominável Podcast no Instagram. Aproveita, já curte a página, já comenta os posts e tudo, já manda sugestão. A cozinha tá aberta, entra lá, faz o que você quiser. É basicamente isso. E por que começamos com Tudum da Netflix? Porque hoje nós vamos falar sobre os filmes de terror originais da Netflix. Não todos, evidentemente, porque senão teríamos 75 horas de podcast. Mas os nossos preferidos, a minha lista e a lista do Rodrigo dos preferidos. Todo mundo entra e pergunta, eu queria ver um filme de terror na Netflix, indica aí. Pois é, a ideia é justamente ter essa listinha aqui que vocês possam consultar e conferir a cada vez que você entrar e descobrir o nosso podcast, você vai ter uma lista que é fixa, né? Porque a Netflix ela tem as produções que eles colocam no catálogo de tempos em tempos e tem as produções próprias que estão lá para você assistir quando você quiser, que não tem esse risco aí de sair da programação. Exatamente, é isso que a gente vai fazer hoje. Quem começa? Vamos fazer Joaquim Pô? Mentira, não vamos não. Até porque não tem a menor condição de fazer isso. Damas primeiro. Damas primeiro? Então sou eu acho. Bora. A gente separou 3 filmes, né? 3 eu, 3 Rodrigo, e eu vou começar por um que eu não dava absolutamente nada pra esse filme. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu achei que ele seria uma porcaria, mas eu me diverti horrores assistindo e eu recomendo que todo mundo assista. Um filme chamado A Babá, de 2017, e que mostra uma jovem, ou melhor, um jovem, que é apaixonadíssimo pela babá dele, e a babá é uma menina, aquelas meninas bem americanas mesmo, sabe? Loira, gostosa, bonitona, toda simpática, toda carismática. Só que ele descobre que essa babá, na verdade, é uma assassina adoradora do diabo. Veja você. Olha aí. E tá rolando uma treta enquanto ele tá sendo lá cuidado pela babá, meio que tão, sei lá, né, fazendo um ritual satânico na casa dele. Enfim, quem nunca já fez? Mas essa é a trama de A Babá. E aí esse menino se vê encurralado e o que era pra ser uma comediazinha leve vira um troço muito louco. E o que eu gosto bastante desse filme é que ele consegue dosar as coisas muito bem. Eu consigo fazer uma comparação, que não é uma comparação injusta, com aquele filme A Morte Te Dá Parabéns, sabe? Também é um filme que eu não dava absolutamente nada, que eu achei que ia ser uma porcaria. E eu me diverti, porque ele tem essa questão da comédia e tem toda a parte de terror, de suspense, sangue, etc. A Babá é a mesma coisa. A personagem principal, ela é uma delícia de assistir. Ela é muito carismática, ela é muito foda. E é uma completa de uma louca. E você tem tudo nesse filme. Você tem a comédia bem dosada e você tem o terror bem dosado também. É sangue, é morte. E você fala, cara, aonde esse filme vai parar? Pelo amor de Deus, é uma coisa mais absurda que a outra. Eles não se levam a sério. Tem umas sacadas, assim, um humor bem sarcástico, bem ácido. E eu acho que vale a pena. Fizeram o segundo, eu assisti o segundo. Não é tão legal quanto o primeiro, mas é divertido. E o segundo também está na Netflix, evidentemente. Mas se você quer, sei lá, diversão garantida, terror com comédia, vai na Babá, que você vai se divertir horrores. É realmente muito legal. Você gostou desse ou você não viu esse, Rodrigo? Esse eu não vi ainda, assim, eu vou confessar que eu tenho um trauminha do Magui aí, aí
Magui, aí eu... Você fica tipo, não... Amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo. Mas acho que esse vale a pena, viu? Acho que você vai gostar. Você gosta de terror com comédia, não gosta? Sim. Então você vai gostar. Combina muito bem. É divertidíssimo esse filme. É muito legal. Até o exemplo que você deu aí do A Morte Dá Parabéns, eu gosto bastante. Então, é na mesma linha, viu? Vai pro teu agora, Rodrigo, o teu primeiro. Então eu vou dar uma quebrada aqui no clima, né? Vou pegar um filme que é um pouco mais lento, um pouco mais sério. Um pouco mais lento, você foi legal, você sabe, né? Que um pouco mais lento, você foi legal. Que eu assisti esse aí também. Vou ter que dizer uma coisa pra você: tem que ter uma paciência, né? Misericórdia. Mas vai lá. Ele é um slow burn ali, assim, tipo, com a ponta do fósforo. O Apóstolo, né? Que é o filme do Gareth Evans. É um filme de 2018. E se passa em 1905, quando um cara chamado Thomas Richardson, que é vivido pelo Dan Stevens, viaja para uma ilha remota para investigar o desaparecimento da irmã dele. Ele recebe umas cartas ali estranhas. Ela se envolveu com um culto, né, um culto religioso ali daquela região, e eles estão pedindo um resgate por ela. E aí ele chega, assim, meio que ninguém sabe quem ele é, e aí ele vai tentando descobrir o que aconteceu. E conforme ele vai investigando, as coisas vão ficando mais estranhas e mais assustadoras, por que não? Mas assim, é um filme, como eu disse no começo, ele é bem devagarinho, ele é um filme para quem curte as linhas de A Bruxa, assim. Sim. Ainda assim eu acho que A Bruxa é um pouco mais dinâmico, porque A Bruxa é mais direto ao ponto, né? Sim. Esse ele dá umas rodeadas assim. Mas eu gosto muito de folk horror, né? Que é esse estilo de filme sobre seitas, forasteiros, sim, descobrindo mistérios do vilarejo e tal. E eu gostei desse, eu acho interessante. Mas, né, claro, vai aí sabendo que você vai tomar um tempinho, toma um cafezinho antes para não dar aquela cochilada. Mas é um filmão, eu gosto bastante. E é curioso que o Gareth Evans, ele é o diretor da Operação Invasão, né? Que é um filme de ação porradeiro, que verdade. Nem lembro como é que chama em inglês, mas The Raid, né? Para quem conhece em inglês, The Raid é um filmaço de ação. Ele fez o Raid 1, o Raid 2, está no VHS. Então ele tem algumas... ele manja fazer ação, manja muito bem, mas também consegue criar ali uma tensão quando ele tira o pé do acelerador e puxa o freio de mão e vai. Eu gosto de Apóstolo. O único problema para mim é o tempo, é isso que você falou. Ele é realmente arrastado, né? Ele tem o tempo dele. Ele... E aí você fica, eu tô acompanhando esse filme, vamos ver, né, quanto tempo esse tempo dele vai demorar. Mas eu acho um filme bacana também, eu gosto bastante desse filme. Embora ele seja comprido e meio devagarinho assim, eu acho interessante porque ele vai mudando, né? O rumo da história, você vai, então é isso que aconteceu. Não é isso. Tá, mas que diabo é isso que tá vendo, que tá aparecendo agora? Tá, quem é esse cara? Sabe, ele vai envolvendo assim, eu gosto desse clima. Bom, a minha segunda dica é um filme que quase ninguém gosta. Mas eu gosto desse filme e eu vou explicar por quê. Se chama O Páramo. É um filme de 2021 e mostra um casal com um filho. Eles vivem reclusos da sociedade, uma área assim, quase um sítio, sabe? Uma casa no meio do mato, numa área completamente isolada. E o objetivo deles, eles foram para esse lugar justamente para ter uma existência pacífica, né? Até porque da onde eles estão vindo está em guerra e tal, então eles querem ficar longe dessa guerra, querem não ter o risco de se ferir nessa guerra e etc. Então eles estão morando lá no meio do nada, estão colhendo... uma hortinha ali e tal, estão meio que autossustentáveis, assim, para justamente evitar de ficar indo toda hora na cidade e correr o risco de morrer. Acontece que, quando você fica muito tempo isolado, né, a sua mente começa a pregar peças em você. E aí é o que acontece no Páramo. Eles começam a ver uma criatura misteriosa que está circulando, está rodeando a casa deles. E aí o pai entra em desespero,
todo mundo fica desesperado, começa a ter umas revelações do passado desse pai, e aí isso começa também a influenciar a questão da relação entre eles, porque o pai quer que o menino seja um menino autossuficiente, no sentido de que você tem que ser um homem, você não pode ser covarde, você tem que ir lá e matar o coelho que você vai comer, você tem que ir lá e fazer um monte de coisa. Né? O pai tem a preocupação de preparar esse filho para a vida, e a mãe fica preocupadíssima, porque ela quer que o filho seja quem ele é, e que o pai respeite o tempo do filho e as decisões do filho. E aí, então, tem esse embate de marido e mulher na criação da criança. E depois disso aparece um forasteiro do nada, que acaba gerando um outro conflito. E aí esse pai tem que ir para a cidade levar esse forasteiro embora. E aí a mãe fica com o filho sozinho naquela casa. E a criatura, então, fica ali rondando. E aí você vai descobrindo aos poucos o que é, para onde vai, como se alimenta e de onde vem. E é óbvio, não é muito difícil de perceber que é uma metáfora, né? Esse filme não é uma coisa literal. Temos aí uma metáfora para a depressão, temos aí uma metáfora para a solidão, pro isolamento, né? Tem uma série de coisas psicológicas que envolvem, mas eu acho legal como esse filme trata essas relações. E para mim ele não é tanto um filme de terror, ele já é para mim ele é meio que um filme, um drama com suspense, sabe? E eu fico morrendo de pena daquela mãe, morrendo de pena daquele pai, morrendo de pena daquela criança. Eu choro em filme de terror, né? Você sabe, Rodrigo. Eu sou esse tipo de pessoa. E eu dei uma choradinha no Páramo. Trevosa por fora, mas fofinha por dentro. Fofinha por dentro, exatamente. Então, quem tá buscando uma coisa literal, quem tá buscando um terror que escancara ali na cara, não vai gostar de Páramo mesmo. Porque a pegada dele é outra. Inclusive, ele é meio lento também, tá? Uhum. Nessa pegada de meio de filme lento, também tem esse lance. Você assistiu esse? Assisti. Esse foi, acho que, o primeiro filme assim, mais comentado de terror desse ano, né? Ele é de 2021, mas ele chegou aqui no Brasil em janeiro, se eu não me engano. Eu acho que foi... Eu assisti nas férias. Foi em janeiro. E eu gostei, assim, pra galera que ficou curiosa, assim, mantidas as devidas proporções, ele lembra um pouco a obra do Guillermo del Toro, né? O Labirinto do Fauno e A Espinha do Diabo. Verdade. Inclusive, os três se passam durante a Guerra Civil Espanhola. Então, eles têm esses paralelos ali que eu acho bastante interessante, inclusive ao envolver a infância, assim, que eu acho que é o que me atraiu mais no filme. Eu gosto bastante do jeito que eles falam ali da depressão, né? Uma coisa que fala que vinha de família, sim, né? Sim. E aí você tem que se cuidar para aquela criatura não te alcançar. Então tem umas metáforas bastante interessantes. Eu só me incomodo um pouco com a repetição. Tem algumas partes ali que ele começa... quantidade de vezes que aquela mulher sai para fora para atirar no nada e queimar munição à toa. Eu acho que podia ter um pouco menos ali, podia explicar, né? Se aprofundar mais na vida deles. Enfim, mas eu gosto, tá? É um dos primeiros filmes que eu vi esse ano, eu gostei bastante. Você falou agora do Guilherme Del Toro, eu chorei no Labirinto do Fauno. Eu chorei no Orfanato. Sou essa pessoa. Não tem erro. Não tem erro. E o teu segundo, qual que é? Vamos seguir aqui, né, com indicações ousadas e questionáveis para alguns. Eu vou colocar aqui um filme de 2019 que chama Velvet Buzzsaw. Em português ficou Toda a Arte é Perigosa, do Dan Gilroy, que é o mesmo diretor do Abutre. Boa. E, por coincidência, também faz um filme aqui com o Jake Gyllenhaal. O filme conta a história dessa moça, a Josefina. Ela é assistente de uma produtora de arte e ela encontra umas obras de arte ali no lixo, né, para jogar fora, porque o cara morreu e a galera tá limpando o apartamento, tá jogando tudo fora. E ela leva essas coisas para... Ela pega tudo ali, né, para ir vendendo aos poucos ali, né, como se faz. Esse cara morreu, vamos ver se a galera vai procurar, a gente vai começar a vender. E aí ela começa a ficar famosa por conta desses quadros desse cara que morreu.
E ela vai envolvendo ali o submundo da arte, né? E acontece que essas obras, esse cara que morreu, elas têm uma maldição. Veja você. Né? E aí cada um vai começando, cada um que está envolvido nesse trambique aí, começa a ser afetado pela maldição da obra desse pintor que morreu. Eu fui com muita sede ao pote ver esse filme por conta do Abutre, que eu acho um filmaço. Eu também gosto do Abutre, acho muito bom. Inclusive o Abutre tá na Netflix também, não tá? Ou não? Eu tô louca. Tá, né? Ele tá em algum streaming, mas tá. Não me lembro agora se é na Netflix, mas eu acho que tá por conta do diretor. Sim. E aí, quando eu vi que ele ia trabalhar com o Jake Gyllenhaal novamente, e a sinopse, ela tinha uma coisa meio de O Rei Amarelo, né? Não sei, para quem não conhece, O Rei Amarelo é um livro de um cara que foi influência do Lovecraft, onde ele conta várias histórias sobre pessoas que foram corrompidas, enlouquecidas e destruídas por ler um livro, né? E o livro é a história, né? Conta uma peça. O livro é uma peça que se chama Rei Amarelo. Então, quando a pessoa entra em contato com esse livro, a vida dela acaba mudando. E isso foi usado também como referência na primeira temporada do True Detective. Sim. E eu senti que essa sinopse tinha uma pegada meio Rei Amarelo. Assim, eu acho até que tem. Tá. Só que ele toma um rumo diferente. Assim, ele vai por uma crítica ácida ali a esse meio da arte, as produtoras de arte, as galerias, né, que acompanha um pouco os jornais de cultura aqui no Brasil sabe que rola sempre umas tretas assim. Total. Nesse meio. E aí isso dá uma limitada no filme, né? Porque se você não está familiarizado com isso, algumas coisas você vai ficar por fora. Mas eu acho muito interessante, porque é um elenco muito bom e todo mundo parece que está fazendo na zoeira, assim. Ele tem um tom estranho. E eu acabei me divertindo, assim. Eu fiquei frustrado a princípio por comparar, né? Já de cara com o Abutre, mas foi a minha expectativa que acabou se frustrando. Mas eu acho um filme interessante, é um filme esquisito, sabe? É um filme que você fica vendo, cara, filme estranho, assim. E aí eu gosto quando o filme vem e me surpreende, sabe? Fala, não é nada daquilo que você esperava, mas é um negócio diferente, né? Vem comigo aqui, vem me acompanhar que a gente vai... Vamos ver se você gosta. E eu acabei gostando, achei divertido. Eu gosto desse filme também. Eu resolvi assistir, não vou mentir pro meu público, eu resolvi assistir por causa do Jake Gyllenhaal. Porque eu falei, não tô fazendo nada, né? Então eu vou assistir esse filme. Que esse homem, realmente, ele é um chamariz pra assistir as coisas. Colírio. Colírio para os olhos. Se bem que falaram que ele não é muito chegado em banho. Lembra dessa história que saiu na internet um tempo atrás? Sim. Que ele não é muito... tipo, esse negócio de, tem que tomar banho todo dia. Ele ficou meio, né? Ele é do time que talvez pule um banho aí no dia e tal. Não julgo, né? Quando tá frio, talvez eu dei uma puladinha também. Mas nada que eu não possa, por exemplo, tá com preguiça, Jake, quer que eu te banhe? Você pode dar um banho na pessoa também, você pode ajudar, né? A gente tá aí pra isso. Mas esse não é o foco no momento. E aí eu fui assistir esse filme, tem Toni Collette no filme, o elenco é maravilhoso. E é bem isso que você falou, é uma crítica a esse mundo da arte, é uma crítica ao ego, na verdade, também, né? Existe uma busca pelo sucesso, né? Que vai além do talento, assim. E que a gente vê por aí, enfim. Não tem como não falar sobre isso. E aí é isso, né? Até onde você vai para ter sucesso e o que é sucesso para você. Tipo, vale tudo para conseguir o sucesso? Vale tudo? É meio que isso que esse filme mostra. Eu achei bem legal também, achei curioso. Também não esperava o que ia acontecer, para onde ia esse filme. Eu fui assistir sem expectativa, porque eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu só vi ali, vou assistir. E achei bem legal. Mas eu acho que ele funciona mais como crítica do que como qualquer outra coisa, né? Sim. Ele é um filme assim, se você pegar, troca o mundo da arte pelo seu métier ali, né? Pela coisa que você faz no seu dia a dia, essas brigas de bastidores de empresa, um querendo puxar o tapete do outro, quem faz melhor, quem atende mais, quem vende mais, quem tem mais, quem bate as metas. Eu acho que dá para você aplicar em qualquer contexto a crítica que os caras fazem. Aí eu achei que funcionou, assim. Né? Super. Eu, como um pretenso escritor,
consigo enxergar algumas coisas ali também. Minha próxima dica é um que eu não gostaria que vocês lessem nada sobre esse filme, mas infelizmente todo mundo já escancarou o que é e eu fiquei muito pistola. Mas a minha sorte é que eu fui assistir sem saber. É O Céu Vermelho Sangue, filme de 2021. E é a história de uma mulher que está em tratamento médico e ela precisa ir de uma cidade para outra. Está ela com o seu filho dentro de um avião e esse avião é sequestrado por um grupo terrorista. E aí ela precisa proteger o filho dela e precisa, enfim, tomar uma decisão. Essa é a grande verdade. Só que essa decisão, ela é o grande barato deste filme. Porém, infelizmente, já escancaram logo de cara o que é, assim, né? A mídia, quando foi fazer crítica e falar sobre Céu Vermelho Sangue, já colocaram foto, já fizeram um monte de coisa. Eu falei, vocês estragaram toda a história do filme, porque eu fui assistir sem saber absolutamente nada. E eu achei, assim, fantástico, porque eu me surpreendi com o que aconteceu, com o que acontece no filme. E aí, a partir de agora, eu vou soltar a informação que vocês já devem saber, mas se você, por acaso, não viu esse filme, se adianta o podcast uns 5 minutos para você não pegar spoiler, tá? Mas esse tratamento médico que ela tá fazendo é por conta da sede que ela tem por sangue. Sim, ela é uma espécie de vampira. E aí você vai descobrindo, através de flashbacks dentro do avião, como que ela se contaminou, o que ela tá fazendo dentro daquele avião com o filho e para onde que ela tá indo. E o fato dela se transformar ali dentro, que essa sim é a escolha que ela tem que ter, né, essa decisão que ela tem que tomar, porque ou ela faz isso e salva o filho dela e os outros passageiros, ou meio que todo mundo morre, né? Porque é o que tá rolando dentro do avião, é uma treta muito louca aí com os terroristas e tal. E para piorar a situação, evidentemente tudo sai do controle e a gente tem uma infestação, uma contaminação geral dos vampiros todos ali dentro. E você fica pensando, meu Deus do céu, como é que esse avião vai pousar, né? O que tá acontecendo aqui? Então, é um banho de sangue, é uma coisa maravilhosa, mas é um drama também, é um filme de ação, é um filme de suspense, é um filme de terror. Eu acho que ele tem uma mistura de um monte de coisa. O fato de ser uns vampiros meio from hell, assim, sem muita frescura sim, uma coisa mais animalesca do que sedutora, eu acho muito mais legal também, né? Essa coisa que vai pro monstruoso, vai pra criatura mesmo. Eu gostei bastante. Eu acho que é um filme que tem bastante coisa. Eu só achei que, se vale aqui uma crítica, que ele deu uma pesadinha no tempo, assim. Ele poderia, sei lá, ter acabado uns 10 minutos antes, talvez, não sei. O que você achou, Rodrigo? Você assistiu esse, né? Sim, putz, eu assisti esse filme logo na primeira semana que ele saiu, assim, antes de rolar spoiler, né? Eu vi a galera dos perfis de terror que eu sigo no Instagram comentando, né? Sim. Colocando ali o cartaz. Falei, vou conferir. E gostei bastante, fiquei surpreso, assim, e feliz com a surpresa. Ele tem uma pegada meio 30 Dias de Noite, sim, com Train to Busan, né? Ele meio que mistura ali numa coisa nova. Eu gostei muito do drama ali, da história, né? E da mistureba de coisas, né? Sim. De jogar terroristas, vampiros, e aí o avião tá indo em direção ao sol nascente, e aí quanto tempo ela tem para resolver isso? É bem legal e ele tem um ritmo bem acelerado. Eu acho que quebra um pouco. Eu acho que talvez esses 10 minutos que você comentou aí, eu acho que os flashbacks talvez sejam muito didáticos. Tem uma outra coisa ali que talvez dava para dar uma resumida e deixar um pouco mais de mistério no ar, sabe? Eu acho que quando tenta explicar muito, ele perde o ritmo, mas é muito legal. Assim, é um filme de ação bom, né? Um filme de terror bom e filme da Netflix, assim, um dos melhores. E aí, do ano passado, né? Eu simplesmente tinha esquecido desse filme. E o seu terceiro, Rodrigo? O meu terceiro, vou trazer aqui um drama, Água com Açúcar, com pitadas sobrenaturais, né? Para você assistir com o seu chá,
Com seu tarde chazinho de ali, bolachas, com bolachas. Chama Vozes e Vultos, Things Heard and Seen, né? Se eu não me engano. Direção do Robert Puccini, eu acho, e a Sherry Springer Berman, estrelado pela Amanda Seyfried. Esse filme fala dessa moça que está indo para o interior. Ela é uma artista de Manhattan e ela está se mudando para o interior junto com o marido, que conseguiu uma oportunidade, né, de emprego numa faculdade ali, numa escola, acho que é uma faculdade. É uma faculdade. A faculdade, né? E é uma cidadezinha pequena e tudo mais, e ela está abandonando toda a vida dela para acompanhar o marido nesse sonho. E aí, conforme eles se mudam para uma casa onde a pessoa que estava ali morreu, e ela começa a sentir algumas influências sobrenaturais na vida dela ali, que vão acabar revelando algumas verdades que ela não queria saber, mas deveria, sobre o marido e a vida dos dois. Assim, é um filme... como que eu vou dizer? Assim, um filme do boy lixo. De boy lixo. É um filme, né? Essa leva, né, de filmes sobre boy lixo, né? Que vale a pena, né? As pessoas devem continuar fazendo para esfregar na cara da sociedade que nem tudo que reluz é ouro. Exatamente. E ele tem bem pouco de terror, assim. Ele tem algumas passagens sobrenaturais e tal. Mas eu me envolvi bastante com o drama. Eu me envolvo com esses filmes de... Até teve quem lembra o outro que a gente fez sobre o The Night House, né? Sim. Eu acho que ele tem ali dá para traçar algum paralelo, assim. Eu fiquei envolvidíssimo com o filme. E esse também eu fiquei querendo que resolvesse logo e torcendo pela mocinha. E aí, conforme as coisas vão se revelando, eu, não, tipo uma novela. Eu tava ali, acompanhando a minha novela com pitadas de terror. Você sabe que... eu gostei bastante. E é interessante como eles usam a questão da perda e a questão do sobrenatural, e traçam uma coisa como se isso acontecesse sempre, isso acontecesse com todo mundo. Então, mais do que um filme sobre essas revelações, ele fala ali de machismo, né, de abuso doméstico e várias coisinhas ali que no final são ciclos que se repetem, né, até quando a gente não sabe, né, tá todo mundo aí tentando quebrar esse ciclo, mas infelizmente ele ainda rola. Eu gostei demais, gosto da Amanda Seyfried, gostei do clima meio, sei lá, meio aqueles livrinhos de banca, né? Sim, total. Júlia, né? Sabrina, eu gostei dessa pegada. Eu achei um filminho bem massa, assim. E é bem escrito, sabe? Embora ele seja uma historinha simples e bastante comum, né? Eu acho que ele é muito bem escrito, muito bem conduzido a um mistério, sabe? Ele vai colocando as pistas no lugar certo, ele vai num ritmo que você acompanha e só vai, sabe? Você acompanha o drama ali e vai, poxa, sabe? Você vai se envolvendo. Eu não cheguei a chorar também, mas eu sou daquele, não entra aí, sai daí, sabe? Aquela coisa. Nossa, não acredito. Pelo amor de Deus. Eu vou, sai, corre. Eu vou falando. Exato. Você sabe que quando eu assisti, eu fui pela Amanda, que eu acho ela uma excelente atriz, eu gosto muito dela, e eu acho que a Amanda Seyfried, ela tem um rosto pro cinema perfeito, você não acha? Sim, ela carrega esse filme assim, nas costas, a expressão dela, assim, ela passa bastante verdade no que ela está sentindo. Eu acho que ela tem esse rosto redondo dela, esse olhão que ela tem, eu acho que ela é um rosto de cinema, assim, um rosto forte. Eu gosto muito dela em cena e eu gostei desse filme, eu só achei que ele podia ser um pouquinho mais... Eu tava esperando um pouquinho mais, essa é a grande verdade. Mas aí é um erro meu, que fui com uma expectativa alta. Não tem nada a ver com a Amanda Seyfried e o resto do elenco. Mas do que eu xinguei esse marido dela, misericórdia. Pois é. E aí, quando a gente terminou de fazer a nossa lista, e o Rodrigo, eu falei assim, Rô, vamos fazer uma menção honrosa a uma tentativa da Netflix de fazer uma trilogia de terror? E ele falou, vamos. Vocês lembram que eles colocaram, no ano passado, a trilogia de Rua do Medo,
que são 3 filmes que foram lançados um por semana, né? 3 semanas seguidas, se eu não me engano, acho que foram lançados na sexta-feira, né? Eu acho que foi de uma sexta-feira. E que se passa em 3 épocas diferentes, mas se conta a mesma história. Então, é uma história única e que você vai assistir em 3 partes. Poderia ser resumida num único filme? Sim, poderia. Mas eles quiseram aprofundar os flashbacks de uma forma bem detalhada, né? Então, você tem passado, presente e o que vai acontecer misturados aí nesses 3 filmes. Eu achei a ideia interessante de você pegar uma única história e dividir em 3 filmes, com 3 tempos. Eu só não gostei dessa coisa teenager que a Netflix agora tá achando que só isso se sustenta, entendeu? Eu queria que fosse uma coisa mais levada a sério. Não que não sejam uma coisa levada a sério, mas eu queria que fosse uma coisa mais adulta, com menos piada, com mais suspense, com mais terror, que fosse para um lado mais radical mesmo. Me lembrou muito de Stranger Things, então eu falei, puxa, é outro Stranger Things que a Netflix está fazendo, sabe? Então, Sim. Então eu senti um pouco isso. Se vale a pena assistir os 3, eu não sei. O segundo eu achei bom. O segundo é bem slasher, tradicionalzão, assim. Então, o segundo eu achei interessante, mas os outros 2... eu meio que assisti pra saber como é que vai acabar, né? Porque você não sabe, você tá assistindo... O filme não acabou. Então, são filmes incompletos. Pra você saber, você tem que ter assistido os 3, pra você fechar ali o ciclo e entender tudo. Mas não acho também que seja... que você vá morrer de tédio se assistir a trilogia. Você pode se divertir. Mas se eu tivesse que escolher um dos 3, eu escolheria o do meio. Você curtiu a trilogia? Eu acho... Sim, eu assisti, né? Para quem não conhece aí, a Rua do Medo é uma série de livros do R.L. Stein, ou R.L. Stein, né, para ficar chique no inglês aqui, para ficar afiado no inglês, que é o criador do Goosebumps. Então, você já vai sentir essa pegada mais teenager ali, porque ele já vem de uma linha mais infanto-juvenil. Embora eu acho que tem algumas coisas nessa Rua do Medo, e isso que eu não consegui entender muito bem. Eu acho que tem alguns assuntos que eles abordam que são bem sérios, mas ao mesmo tempo a roupagem da coisa ali, a maior parte, né, o que envolve é mais adolescente, então ficou parecendo que eles queriam mirar em 2 públicos e acabou acertando mais no adolescente, que aí viu umas coisas mais legais, mais pesadas numa coisa que foi feita para eles, né? Exato. Eu gosto bastante do segundo, que é o que se passa nos anos 90, né? Sim. E de algumas coisas do terceiro, naquela época ali, antes, né? Que conta a cidade antes dela ser... no comecinho ali, quando ela estava sendo fundada. E aí tem umas coisas bem pesadas nesse terceiro ali, aquela cena da igreja, né? Tem umas coisas bem legais. Mas eu acho que no final ele não precisava ser uma história só, sabe? Poderia ser 3 histórias soltas sobre essa né? cidade. Entendi. Quando eles amarram, eu acho que ele repete algumas coisas, principalmente o do meio, né? Que é o principal, ali, os anos 90. Eu acho que ele esticam demais assim, as coisas dos anos 90, sabe? Podia ter contado outros aspectos da cidade para você entender melhor e tal. Eu gostei, né? Eu achei uma iniciativa interessante. O Stein aí tem uma bibliografia gigantesca. Ele é muito querido por uma parcela enorme do público, então promete-se trazer mais coisas. Acho que a Netflix vai trazer mais coisas aí. Bora ver, né? Eu acho assim, isso que você comentou é uma coisa que é meio... até essa semana, algumas semanas atrás, né? Não vou situar esse... Não vou lembrar quando que foi que isso aconteceu, mas a Netflix postou no Instagram
alguma coisa sobre filmes de terror, e aí a galera começou, tá na hora de trazer filme novo, né? Esses filmes já estão batidos. Não sei se você chegou a ver Eu isso. vi eles colocando e a galera embaixo, traz filme bom também, né? A galera ficou meio pistola lá, reclamando que queria Porque filme bom de que... terror, e não só filme infanto-juvenil ou, sei lá, bobinho, eles têm um gabarito para fazer filme, Sim. sabe? Tem que ser desse, a gente vai colocar esses, tem que ser assim, mesmo para colocar de filmes antigos não, filmes de outros, produzidos sem ser da Netflix, né, outras produções, eles não variam muito, assim, é muito parecido, né, o estilo e tal. Eu acho que é por conta do algoritmo, né, não tem outro jeito. Eu também tenho certeza que é o algoritmo, só que eles esquecem que os pais também assistem a Netflix, não só as crianças, né? Pode ser que as crianças fiquem o tempo inteiro vendo desenho ou vendo as séries infanto-juvenis que tem na Netflix, porque a mãe tá trabalhando, o pai tá trabalhando, tá fazendo outra coisa. Mas daí a criança vai dormir e o pai não quer assistir Chiquititas, entendeu? O pai e a mãe quer assistir alguma outra coisa. E às vezes, se você pegar pela audiência e ver lá que só a galera de, sei lá, de 10 a 14, não sei, não faço a menor ideia, tô chutando qualquer faixa etária aqui, que é a grande massa, e aí você fica fazendo produções só para essa faixa etária, de no máximo 18 anos, você vai perdendo um grupo grande de assinantes que vai migrando para outras plataformas, para HBO Max, para Apple TV Plus, para Paramount Plus, que é isso que a gente vê meio que está acontecendo, assim, né? Até porque justamente a ideia, né, desse programa foi justamente trazer essa lista de produções da própria Netflix. Sim. Porque a lista de produções de outros disponibilizados na Netflix não é das melhores, também, né? Eu já vi quase tudo que tem lá. Eu também. Assim, tem uma listinha que eu vou acompanhando e falo, putz, e se eu não ver, eu não quero rever, sabe? Então, eu acho que a Netflix poderia abrir, o horror é um dos gêneros mais lucrativos que existem, né, em todas as mídias. Então, bora abrir esse catálogo aí, Netflix. Tem molecada, mas tem os tiozão que viram ali, que gostam da bruxa, que gostam de... né, do Hereditário, que gostam de coisas mais cabeça, mais barra pesadas, tipo o supracitado Apóstolo, né? Pois é, eu acho que tem que começar a fazer isso. Eu acho que no sentido de série de terror, eles já estão mais cabeçudos nesse sentido, porque a gente tem ali o Mike Flanagan fazendo coisas maravilhosas, né? A última dele agora, A Missa da Meia-Noite, é um espetáculo. É um espetáculo. Aliás, né, ouvintes, se vocês quiserem um programa desse de séries ou uma parte 2, comenta aí. Comenta aí que a gente, das séries da Netflix de terror, pelo menos essas sim estão bem superiores aos filmes. Agora, o que eu acho engraçado da Netflix, tem muito filme tailandês de terror. Mas assim, tem muito filme tailandês de terror. E eu comecei a assistir os filmes tailandeses e eu reparei uma coisa neles, que eles têm uma fórmula que é fantástica. Primeiro que tem 300 horas de duração cada filme, né? Não sei se você parou pra pensar. O filme não acaba. O filme não acaba. E aí, é sempre a mesma coisa. É uma fórmula, os filmes tailandeses de terror. Tem lá uma situação X, né? Aí, essa situação X sempre tem ligação com o passado, é sempre alguém que rogou uma praga, rogou um olho gordo, rogou alguma coisa, entendeu? Que pegou na pessoa. E aí, essa pessoa precisa ser o quê? Exorcizada. Precisa ter ali um sujeito para limpar aquele ser vivo. E aí eles chamam o tal do sujeito, e aí tem todo um ritual, não sei o quê, e aí você acha que acabou o filme. E aí, de repente, tem uma reviravolta. Mas isso já com 1h40 de filme. Tá? Tem uma reviravolta. Começa outro filme. É outro filme. E aí você fala, caraca, nossa, mas não podia imaginar que era isso. E aí, depois, quando você acha que acabou pela segunda vez, ele tem outra reviravolta. E aí ele termina com 2h10. Basicamente é isso. Não é uma crítica, é o estilo deles de fazer cinema. Né? E que bom que eles estão fazendo cinema de terror. Que eles têm essa oportunidade. Tem mais gente do mundo inteiro, tem mais gente fazendo mais filmes de terror, mais programas a gente tem aqui. Vai ter aqui, exatamente. Então, não é uma crítica. Só a hora que a gente chegar, a gente poder fazer só
um programa só com filmes de terror da Indonésia, do sul da Indonésia. Olha só que legal. Vamos embora. Não, e é legal você ver esses filmes. Completando o globo. Você vê esses filmes da Indonésia e tal, é legal porque você fica sabendo de um monte de lendas urbanas que eles têm, né? O folclore deles é uma coisa muito louca, eu acho muito curioso isso. E eu acho que se vale a pena também, além de você entender essa estética que eles usam, é essa questão da cultura deles, né? O que eles acreditam legal, e tal. Você fala, gente, pior que eles... Né? Tem isso mesmo. E tem algumas coisas que você consegue fazer um paralelo com o nosso folclore aqui, com as nossas lendas e tal. Eu acho bem interessante. São filmes que são curiosos de assistir. Não tem medo, não tem nada, mas são curiosos de assistir se você pegar por esse lado. Olha, bastante coisa hoje, hein, Rodrigo? Não é possível. Foi longe, hein? Não é possível que você aí que está escutando não pegou e não anotou no papel as nossas dicas aqui. Depois não vai lá no Instagram e fica perguntando. Ai, dá uma dica de filme aí pra assistir. Tá vendo? Olha só. Ou então a gente põe lá e tem aquela clássica, né? Tem na Netflix. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Vai lá no Instagram, conta pra gente se você assistiu esses filmes, se você curtiu ou não. Fique ligado que em breve teremos muita coisa bacana por aqui. Não é mesmo? Beijo, Rodrigo. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. @Abominável Podcast.